Não, mas eu estou de volta. E com o meu amigo... Não! Mano, corta. O vídeo tá cancelado, gente. Hoje não vai ter vídeo, tá bom? Rasgou. Ainda bem que foi a folha de rosto. E a dava toda velha também. Caralho, aqui. Cara, olha o que você fez. O menino não pode mais nem rasgar uma Bíblia que você já fica bravo, Alex? Poxa, meu. Eu tô bravo, tô sentido e chateado. E aí, pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papo muito especial a respeito de louvor e adoração. E para tratar desse assunto eu não estou sozinho, eu tenho aqui ao meu lado esse cara que é meu amigo há quase 20 anos, que participou muito de perto da minha história e eu da dele. E graças a Deus essa amizade se mantém até hoje. E o nome dele é Alex. Seja bem-vindo aí, mano. Valeu, mano. Fala, galera, de boa. Sou horrível pra falar na câmera. Não tem que me aturar. Não, tá de boa, é tudo nosso. É nóis. E como a gente vai conversar sobre louvor e adoração, um texto que é sempre citado para falar sobre louvor é o Salmo 22:3, e o povo ama dizer que Deus habita em meio aos louvores. Tem gente até que usa isso de desculpa para chegar no meio do louvor, nunca pega do começo, porque diz, se Deus habita no meio, por que eu vou chegar no começo? Mas a verdade é que na mentalidade de muitos cristãos, todo louvor é de Deus, todo louvor chega até Deus, alegra e agrada o coração de Deus, e ele habita no meio de qualquer tipo de adoração. Mas será que é assim mesmo, cara? Eu acho que primeiro, uma coisa bastante legal da gente expor é que louvor, pelo menos o Aurélio, o pai dos burros, ele define como um elogio, um movimento de exaltação a algo. E na minha experiência, como se eu fosse muito velho, alguma coisa assim, mas o que eu entendo hoje de louvor é que existe louvor em toda a igreja. A única exceção é que nem todo louvor é direcionado a Deus. Ou seja, sempre alguém está sendo adorado, engrandecido. Elogiado. Não necessariamente é o Senhor, né, cara? Exato. Inclusive, mano, no Antigo Testamento, uma das principais maneiras do povo de honrar e adorar a Deus na Antiga Aliança era através não só de cânticos, salmos e louvores, mas através de sacrifícios e holocaustos. E para provar que nem todo tipo de sacrifício, de oferta, de louvor, de adoração realmente alegra o coração de Deus, aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 11 em diante, cara, Deus está indignado com a maneira com que o povo se aproximava dele para adorá-lo. O texto diz assim, ó: para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim e não as suporto mais. E essa aqui é a parte mais importante, no versículo de número 15. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Basicamente, a dura que Deus está dando no povo através de Isaías é para dizer o seguinte: tudo que vocês estão fazendo para me adorar, com sacrifícios, holocaustos, incenso, orações, levantando as mãos no santuário, vocês levantam as mãos, eu escondo o rosto, cara. Pode parar com tudo isso, porque eu não estou me agradando de nada. Ou seja, Deus está falando através de Isaías de um tipo de louvor, de um tipo de adoração, de um tipo de culto, onde ele não tem prazer nenhum de habitar, onde ele não recebe praticamente nada, cara. Então, isso no mínimo deveria levar a nossa geração a um questionamento. Qual é o tipo de louvor que verdadeiramente agrada a Deus, né, Alex? Antes de falar de um louvor que agrada a Deus, é bom a gente entender que Deus ele é autossuficiente. Ele não é um ser carente que está desesperado por adoração, é um ser egocêntrico, né? Você não é o centro de Jesus. Você não é o centro de Jesus.
E nem o ponto fraco de Deus. Não, e nem o ponto fraco de Deus. Ele não é um ser que está procurando alguma pessoa para inflar o seu ego. Ele é autossuficiente, ele não precisa disso. E é interessante que nos evangelhos o próprio Jesus diz que o Pai ele não procura a adoração. É uma das coisas que ele fala, que o Pai procura adoradores. E os verdadeiros, né? Os verdadeiros adoradores. A gente pode ver isso desde o Éden, né? Deus ele sempre procurou, não de uma forma como se ele necessitasse, mas ele sempre quis se relacionar com o homem, um relacionamento verdadeiro. O propósito da adoração sempre foi uma vida de intimidade, é isso que você está dizendo, né? Exato. E para ajudar você que está assistindo esse vídeo a entender qual é a verdadeira essência da adoração que alegra ao Senhor de acordo com as Escrituras, nós separamos aqui 3 características fundamentais de acordo com o Evangelho do verdadeiro louvor que alegra o coração de Deus. E aí, Alex, qual que é a primeira? A primeira é que toda canção cantada na igreja ou então no seu devocional, ela deve ser bíblica, ela deve ter um conteúdo teológico. Tem que ser fundamentado na Escritura, Fundamentada né? nas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele fala a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo de número 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós vemos o povo do Antigo Testamento, os judeus, o inário, o Spotify, eu gosto de brincar que o Spotify de Israel é os Salmos. Então os Salmos nada mais são do que a própria Escritura, a própria Bíblia sendo cantada. O Salmo 23, Salmo 91, são canções entoadas. Cânticos espirituais, né? Exato. São canções quando o salmista estava triste, estava abatido, e por mais que ele falava dele mesmo, em todo momento ele buscava exaltar a Deus, mas que ele vivia um momento de crise, vivia um momento de perseguição, ele sempre procurava a exaltação de Deus em algum momento do salmo. E se o verdadeiro louvor, como você acabou de pontuar, ele precisa ser bíblico, a nossa geração primeiro precisa conhecer a Bíblia para não sair cantando qualquer bobagem, né, cara? Desculpa, não quero criticar ninguém, mas esse negócio de dizer que a metralhadora de Jeová, é louvor e adoração. Tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, sai fora que não tem nada a ver. É forte. E vamos lá. Segundo ponto, o louvor verdadeiro ele precisa ser bíblico e o que mais? Ele precisa ser intencional. O apóstolo Paulo também, como eu amo a vida do apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, no capítulo de número 11 e no versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Não existe como nós nos aproximarmos de Deus em adoração, em louvor, com a intenção de exaltar o homem. Porque o próprio apóstolo Paulo ele fala, ele é bem claro que todas as coisas vêm dele, acontecem por meio dele e devem seguir de volta a ele. Então, quando na nossa adoração, na nossa congregação, quando nós nos reunimos na igreja, ou até mesmo em casa, nós começamos a exaltar o homem, a gente está indo contra a palavra. E para Deus, eu já falei isso aqui no canal em outras ocasiões, eu acredito muito, cara, na intencionalidade, porque Deus não julga só o que a gente faz, Deus julga a motivação, a intenção do coração. Então não adianta nada o cara cantar quão grande és tu, se no fundo, o grande a quem ele está exaltando é o seu próprio ego, né, cara? Exato. Então às vezes tem louvor que é bíblico, mas a intenção do coração do adorador não é necessariamente exaltar Jesus, é mostrar como ele canta, como ele toca, como ele prega, como ele faz, como ele acontece. E a nossa intenção deve ser justamente essa, cara, render a ele toda a glória, porque tudo é dele, por ele, para ele, não é não? Exatamente, igual o profeta Isaías disse, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, não é aquilo que sai dos lábios, mas é a intenção, é o coração, é o que vem de dentro. Por isso que tem que ser intencional, né? Correto. E pra gente fechar aqui esse vídeo, que eu acho que já deve ter ficado longo, não sei quantos minutos que a gente já falou, vamos lá. Além de bíblico e intencional, o louvor onde Deus tem prazer de habitar, ele tem que ter uma terceira característica que a gente vai pontuar aqui, que é... Sim, a terceira característica é que deve ser mais do que uma canção, mais do que uma música, e sim um estilo de vida. Ainda em Romanos, no capítulo 12, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, a NVT,
O apóstolo Paulo fala isso no versículo de número 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não são somente cânticos, não são somente canções, melodias, mas o apóstolo ele diz sobre entregar o corpo. O versículo 2 ele fala sobre uma mente. Então é uma entrega total. A adoração a Deus é uma entrega total. Não somente a sua vida, o seu físico, mas o seu coração, as suas emoções, os seus desejos, eles devem exalar esse perfume de adorar a Deus e exaltá-lo. Cara, isso tem tudo a ver com aquela frase famosa, né, de A.W. Tozer, que dizia o seguinte: os cristãos não falam mentiras, eles apenas as cantam. E a verdade é que se o que a gente canta no domingo na igreja não é vida praticada, não é realidade na nossa rotina da segunda-feira, a gente não está muito diferente dos fariseus da época de Jesus, que atavam fardos pesados sobre os outros e não moviam nem com o dedo. A gente está vivendo uma espiritualidade barata, egoísta, performática e que não promove nem transformação na vida do adorador e muito menos alegria e festa no céu. E um grande alerta que a gente vê nas páginas do Novo Testamento é exatamente sobre isso, que existe uma maneira de viver correta com Deus, porque talvez existe um falso Cristo, um falso evangelho, falsos profetas, pessoas que expulsam demônio, que fazem a obra em nome de Jesus, mas não são conhecidos por Ele. Então existe uma maneira certa de se viver e corretamente existe também uma maneira certa de adorá-lo. Ou seja, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo, agradável e não só o que a gente canta, mas a maneira com que a gente passa pelo mundo, que a gente toca as pessoas, que a gente governa a nossa casa, que a gente desfruta de relacionamentos, tudo isso tem que ser para a glória e louvor do Senhor, porque essa é a adoração onde Deus tem prazer de habitar, não é não? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então não sai daqui sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Se você quer que o Alex venha mais vezes, escreve aí para ele participar mais aqui no canal, tá? Dá o ar da sua graça. Se você é novo por aqui também e ainda não é inscrito, se inscreva e por favor compartilhe com seus amigos e contatos, porque Deus ele está procurando e Ele quer achar em mim e você verdadeiros adoradores. Obrigado, mano. O que você tem a dizer para terminar? Eu que agradeço aí pelo convite e obrigado por você ter assistido a gente aí e ter me aturado falando. Então tá bom, falou. Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz e é nóis. Nós. Pode fazer assim, ó.